Fala pessoal, tudo bem? Anderson Maíssa aqui da M Contabilidade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 principais tipos jurídicos para a abertura de micro e pequenas empresas. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês acompanharem comigo. Primeiro que nós vamos falar sobre o empresário individual. Esse tipo de empresa é constituído por uma única pessoa, o empresário, mediante o requerimento de empresário. Nesse tipo jurídico, o empresário atua sem a separação de bens da pessoa física e jurídica, tá? Entendam bem aqui, ó, sem a separação de bens da pessoa física e jurídica. Ele, como pessoa física, fica responsável pelas dívidas da empresa e a pessoa física responde de forma ilimitada pelas dívidas da pessoa jurídica, inclusive com os bens que fazem parte do seu patrimônio pessoal, sua casa, terrenos, automóveis, até os móveis que tem dentro da casa. Eles fazem parte, eles respondem pela dívida do empresário, da empresa. E do seu cônjuge também. Então, o que tem no nome da esposa também, ou do esposo, né, é a mesma coisa. Também integram aí a responsabilidade. Da mesma forma acontece se a dívida for contraída pela pessoa física. A empresa, pessoa jurídica, assume a dívida com o seu patrimônio. Mas tenha cuidado, nós estamos falando apenas de responsabilidade perante terceiros. Os bens da pessoa física e pessoa jurídica, eles não se misturam no dia a dia. O que pode acontecer é a pessoa jurídica não ter como pagar um credor e esse acionar uma cobrança contra a figura do sócio. Então é importante você entender isso, porque nós estamos falando em responsabilidade com relação a terceiros e nós não estamos falando na questão da operação do seu negócio em si. Você não pode misturar as suas contas pessoais com as suas contas empresariais. O contas a pagar e receber da tua empresa com o contas a pagar e receber aí da tua pessoa física, tá legal? É importante que a sua contabilidade ela tenha essa separação, ela seja uma contabilidade regular para que você não tenha nenhum tipo de problema. Vamos falar agora do Eireli. O Eireli é uma modalidade que está sendo muito utilizada aí desde que ela foi criada há alguns anos. É a mais nova que nós temos aqui dessas 3 e ela também é constituída por uma única pessoa. Também um empresário mediante um ato constitutivo, ela já tem um contrato aí para ser formalizado esse tipo de empresa. Nesse tipo jurídico as responsabilidades são limitadas. Isso significa dizer que a pessoa física ela não responde pela dívida da pessoa jurídica, por isso que as pessoas se interessam muito mais em abrir esse tipo de empresa. Tem algumas pessoas que acham que é má fé, mas não é má fé, é uma precaução. Se nós temos na lei uma possibilidade de ter uma empresa que, caso dê errado nessa economia tão louca que a gente vive hoje em dia, as pessoas se aventurando a empreender antes de se planejarem, antes de terem um conhecimento maior, acontece de muitas empresas terem sim problemas financeiros e terem aí alguns problemas com credores. E se você tem um tipo de empresa como uma Eireli, por exemplo, pelo menos o que você tem que é o seu patrimônio pessoal, você consegue protegê-lo. Então os bens do empresário eles ficam protegidos e não podem ser tomados judicialmente para quitar uma dívida do CNPJ, tá? Salvo algumas exceções, caso aí o judiciário entenda que houve alguma fraude, alguma má-fé mesmo nesse caso. Entretanto, para esse tipo jurídico é obrigatório a integralização do capital social no valor equivalente a 100 vezes o salário mínimo vigente. Hoje o salário mínimo é de 954. Então, para que a pessoa constitua uma Eireli, ela precisa ter um patrimônio ou em bens ou em espécie no valor de 95.400 para integralizar já de cara dentro dessa empresa. Ou seja, a tua empresa, se ela vier ter algum problema, 95.400 ela já tem que ter ali dentro do seu capital social. Essa exigência legal ela serve para dar mais segurança ao credor, né? Então já o que eu acabei de falar aqui foi salientado, uma vez que em uma ação de cobrança, a princípio, não pode ir cobrar do sócio. Vamos falar da sociedade limitada, sociedade empresária agora. Ela é constituída por 2 ou mais sócios mediante um contrato social, no qual constam seus atos constitutivos, forma de operação, normas da empresa e o capital social, com o objetivo de explorar atividades econômicas organizadas para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Nesse tipo de jurídico, os sócios respondem de forma limitada ao capital social, capital aportado na empresa, de acordo com as cotas que possuem na sociedade. Todos os sócios terão o patrimônio pessoal protegido, ou seja, as dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial perante os seus credores serão de responsabilidade da pessoa jurídica e, assim como na Eireli, não podem ser cobradas diretamente dos sócios. Tá? Então essas são as principais
diferença entre os 3 principais tipos jurídicos utilizados aí para micro e pequenas empresas, e é importante você saber exatamente qual se adequa melhor a você na hora de você constituir a sua empresa. Assim como também é importantíssimo, além de saber qual o melhor tipo jurídico, saber qual a melhor tributação. Tá? Nós temos hoje o simples, nós temos lucro presumido, nós temos lucro real, e para você que vai empreender, é fundamental que você tenha conhecimento básico relacionado ao tipo jurídico e relacionado à tributação. Tá legal? Se você precisar de ajuda com relação à abertura da tua empresa, entender o melhor tipo jurídico, melhor forma tributária, ter uma contabilidade acessível, uma contabilidade que pode te atender de forma totalmente online e ajudar você de fato a ter melhores resultados, nós aqui da AM Contabilidade estamos aqui para isso. Eu sou o Anderson Maísse, o diretor da AM Contabilidade, e para nós será um prazer recebê-lo, tirar as suas dúvidas e quem sabe termos uma parceria aí e ter você como nosso cliente, tá legal? Te desejo muito sucesso, um forte abraço e até um próximo vídeo.